o que eu estou vendo muito é a tecnologia, né? Esse advento da tecnologia, das lentes freeform. O que a gente tem de tecnologia surgindo por aí é a lente impressa em 3D, né? Essa eu não vi ainda. Tem uma empresa chamada Luxel, lá nos Estados Unidos, que já tem trabalhado muito com isso daí, oferecendo lente. Você não tem mais gerador. Não tem mais gerador. Ela vem impressa em 3D. E a dioptria? Hã? E a dioptria? Da mesma forma. Ele faz a curvatura. Você já viu como funciona uma impressora em 3D? Já. Então, a gente está acostumado, mas tem umas impressoras que são em resina. É um banho líquido, né? Uhum. A resina é líquida. E vem um laser que vem polimerizando, ele vem endurecendo aquela resina. Você vai vendo a lente emergindo de dentro do banho, né? Caramba. O laser vai pegando e a lente sai pronta, sai polida, sai tudo, né? Então tem uma das possibilidades, a gente já está vendo isso em óculos, né? São armações impressas. Armações impressas, eu já vi. Mas é a lente também impressa em 3D. Né? Não sei se isso vai emplacar. Eu não vi a qualidade dessas lentes. Teve uma época que o pessoal começou a... Você fazia a lente na loja. Era uma coisa bem curiosa. Eles andaram vendendo esse processo. Então o que acontecia? Você tinha a resina e você tinha os moldes. Essa história do D1, D2 e tal. Você fazia os cálculos do D1 e do D2 lá, a curva de fora e a curva de dentro. Você pegava as curvas, montava num molde, enchia de resina, ela endurecia, você tinha a lente na frente. E até multifocal saiu como proposta disso. Ô, louco. Então você tinha até um multifocal lá, você tinha os multifocais lá, você conseguia até fazer multifocal. Não emplacou muito, mas ainda tem alguma coisa disso nos Estados Unidos. Tem uns caras oferecendo. Quando veio aqui para o Brasil, a gente não caiu muito bem, porque a resina era muito mole, sabe? Você fazia a lente, você percebia que quando você pegava a lente na mão, a resina não convencia, né? Entendi. Você percebia que ela parecia que não tinha muita resistência, riscava com facilidade. E na realidade ainda não tinha nem o anti-risco, ela precisaria ir para o anti-reflexo. Então houve uma tentativa de você ter a resina na ótica, ter os moldes lá, e você conseguia fazer a lente na hora. Não que você ia... Não era aquele negócio de óculos em uma hora. Mas você não precisava nem ir para o laboratório. Você fazia a lente dentro da tua própria... E ótica. Aí não pegou aqui muito? Não emplacou, né? Primeiro que a gente percebeu isso, foi até na feira ótica, você percebia que a lente riscava com muita facilidade, porque a resina era muito mole, né? E também era muito trabalhoso, né? Você tinha que ter uma quantidade enorme de moldes. Hoje em dia, por exemplo, o laboratório de surfaçagem antigo, por exemplo, que usa molde ainda, o cara precisa ter em torno de 14 mil moldes para atender uma demanda de surfaçagem. E hoje em dia ele ainda corre o risco, né? Porque com a tecnologia freeform e os caras vendendo multifocal freeform, você fica difícil de concorrer com esse pessoal. Sim. Você vai atender o pessoal mais antigo, mas o pessoal mais novo, né? Então, eram 14 mil moldes. Você imagina que era o seguinte, você tinha que ter uma sala só de moldes. Só de molde. Né? Você tinha um cara só para ir separar. Você chegava a receita, você calculava, o cara ia lá para o estoque, pegava o bloco, pegava os moldes, para continuar a fazer o processo. Né? Então, senhora, esse tipo de processo que o cara estava falando da resina líquida, ia por esse caminho. Você ia ter lá quantos? Pois, se o laboratório tem 14 mil moldes, se você quiser atender, você não vai ficar muito longe disso. Não. Tudo dentro de uma gavetinha, uns moldes tudo de vidro, tudo de cristal. Né? Aí você pegava, esse cara tem -2 com -1,50 de astigmatismo. Você calculava D1 e D2, pegava o D1, pegava o D2, montava numa que a gente chama de gacheta. Hoje em dia ainda isso aí serve para fazer, quando a gente faz o bloco é desse jeito ainda, né? Você montava e aí enchia de resina, polimerizava. Até a Unicamp apresentou uma proposta dessa, radiação ultra, uma lâmpada UV, endurecia, pronto, a lente estava pronta. Se o cara quisesse usar, legal, senão mandava para o tratamento, né? Então o que a gente está vendo de tecnologia hoje em dia, eu não sei se vai emplacar, é a lente impressa em 3D. Tá. Né?